Você gostaria de fortalecer a sua autoestima através do autocuidado? Quer entender como fazer isso? Vem comigo! Olá, eu me chamo Júlia Carla, seja bem-vindo ao canal Terapia em Minutos e nesse vídeo você vai aprender como fortalecer a sua autoestima através das práticas de autocuidado. Então, se você gosta desse tema, já vai deixando aqui o seu like, compartilha comigo um comentário, algo da sua experiência sobre esse assunto e assiste o vídeo até o final. É importante saber que a nossa autoestima, ela depende de um cuidado contínuo. Então, não pense que uma pessoa que hoje tem uma autoestima fortalecida, ela pode cruzar os braços para essa área da vida dela, como se isso tivesse garantido de que para sempre ela terá uma autoestima fortalecida, já que isso acontece hoje. Não é bem assim que funciona. A nossa autoestima, ela precisa ser cuidada de forma contínua, até porque para uma autoestima ser abalada, existem diversas situações que a gente vive, que acontecem na nossa vida, que tem a ver com o nosso controle, ou até mesmo não tem a ver com o nosso controle, e que atravessa a nossa experiência e traz impactos para a nossa autoestima. Por isso, exige um cuidado, exige uma participação da sua parte ativa para manter a sua autoestima fortalecida. Aquelas pessoas que cruzam o braço diante da vida, não pensam sobre a própria autoestima, já abandonaram a relação consigo mesmo, chega um momento que a consequência disso aparece. E aí, pode ser que a autoestima baixa comece a trazer prejuízos nos seus relacionamentos, na sua vida profissional e em vários outros aspectos. Agora, para manter uma autoestima fortalecida, exige uma prática de autocuidado. E são vários tipos de autocuidado na nossa vida. Você vai reparar que cada pessoa tem uma facilidade para se dedicar em algum tipo de autocuidado comparado a outro. Alguns tipos de autocuidado que são mais difíceis da gente exercer com excelência, com frequência, e tudo bem, desde que não haja um processo de autoabandono. E eu vou te explicar melhor sobre isso. O autoabandono é quando a pessoa se desligou da prática de autocuidado. Ela perde o interesse de cuidar dela mesma. Ela não se importa mais com cuidados importantes da vida dela. E o autoabandono, ele pode ficar tão grave a ponto da pessoa abandonar práticas diárias de autocuidado básico, que inclui até mesmo práticas de higiene. Quando a situação fica tão grave, a gente deve considerar a possibilidade dessa situação estar relacionada a um quadro clínico, ou seja, pode ter um transtorno mental associado, um quadro depressivo que deve ser analisado, avaliado por um profissional de saúde mental, porque existem quadros clínicos de transtornos mentais capazes de impactar até esse autocuidado. Ou seja, a pessoa não quer mais tomar banho, ela não quer mais cuidar do corpo, ela realmente se abandona, não há energia para a prática do autocuidado. É muito mais que perder o interesse em se cuidar. Ela não consegue ter energia para se cuidar. E quando isso acontece, é o sinal de alerta para buscar uma ajuda profissional. Agora, se hoje você percebe que você não está vivendo um autoabandono grave desse jeito, mas que você precisa melhorar as suas práticas de autocuidado, então eu vou falar como você pode fortalecer a sua autoestima através do seu autocuidado. Primeiro ponto, você deve listar, anotar quais são as práticas de autocuidado que você mais tem facilidade e aquela que é mais difícil de você realizar. Algumas pessoas têm uma dificuldade maior, por exemplo, em se cuidar na área da alimentação. A pessoa sempre se sabota, mantém uma rotina de alimentos que não são saudáveis, acaba sendo um hábito, comer de forma desregrada. Então ali é uma área mais difícil para ela. Ela percebe que ela se cuida muito bem em outras áreas, mas aquilo ali é o seu calcanhar de Aquiles, é a área mais desafiadora. Isso significa que ela deve dar bastante atenção para essa área de dificuldade, já que é uma área desafiadora, então ela vai buscar estratégias, formas de fazer aquilo melhorar. Então você vai anotar. Quando a gente anota e não faz simplesmente mentalmente, faz muita diferença, porque a escrita nos ajuda a manter uma organização mental. Deixar só aqui no abstrato pode trazer algumas dificuldades de visualizar as soluções. Então, anote, isso vai te ajudar bastante. Quais são os hábitos que você gostaria de focar mais e aqueles que você já faz, porque tudo isso vai resultar em uma autoestima muito mais fortalecida. Tem algo que você não pode deixar de saber, que é a forma como você se trata vai impactar diretamente a sua autoestima. Tem pessoas que se cuidam
e tudo bem, estão lá fazendo atividade física, cuidando do corpo, e isso é ótimo para a sua saúde e para a sua autoestima, mas no meio do autocuidado, essa pessoa traz pensamentos negativos à sua mente. Ela não se trata de uma forma gentil, respeitosa, até durante o autocuidado. Então, chega um momento que essa conta não fecha. Eu até posso promover benefícios ao meu corpo daquilo que eu estou fazendo, mas a minha relação com a autoimagem, ela não é totalmente beneficiada porque o meu pensamento, ele é negativo. Eu esqueço de trabalhar nos meus pensamentos, nas minhas crenças negativas. Eu não reparo que quando eu tô lá na academia, eu estou me sentindo bem porque eu estou fazendo atividade física, porém, eu me permito alimentar pensamentos depreciativos, de inferioridade, e eu não trabalho esse aspecto também. Então, você deve observar, porque o cuidado com a sua autoestima, ele tem a ver com o cuidado físico e também com o cuidado mental. A relação consigo mesmo que aparece na sua mente, que acontece aqui dentro por meio dos pensamentos. Então você deve observar isso para não deixar simplesmente a sua autoestima ser afetada, porque você mesmo é a principal pessoa que se agride, que ataca a própria autoestima. Para te ajudar nesse fortalecimento da autoestima, você deve identificar qual é o ponto mais fraco da sua autoestima. O ponto mais fraco dela tem a ver com a aparência. Então, se for em relação a isso, você vai entender que a fragilidade da sua autoestima tem a ver com a autoimagem. Será que nos momentos que você não se sente muito bem, tem a ver com a sua aparência, com a sua autoimagem? Então, identifique qual é o ponto mais frágil da sua autoestima. Pode ser a autoimagem, ou nós temos também a compreensão de capacidade fragilizada. O que isso significa? É aquela pessoa que não se perde tanto em problemas relacionados à autoimagem, mas a questão frágil dela da autoestima tem a ver com a compreensão de capacidade que ela não tem. Ela não se acha capaz de realizar. Ela não faz contato com qualidades, com habilidades que ela tem. Ela tem muita insegurança. Então tem a ver com algo mais interno, tá? Então você vai observar, será que a baixa compreensão da minha capacidade é a minha área de fragilidade na autoestima? Por que é bom identificar a sua área de fragilidade? Para promover práticas de autocuidado de acordo com a sua área de fragilidade. Precisa ser fortalecida. Então vamos seguir aqui com um exemplo. Se você percebe que a sua área de fragilidade é a de capacidade, o que você deve fazer então para mudar essa realidade? Você precisa colocar algo em prática, tirar um plano do papel, ou seja, criar evidências de que você é capaz, criar evidências de que você pode confiar em você. Então, se você entende que a sua autoestima, o aspecto dela frágil é de capacidade, tem que colocar algo para fora, precisa colocar algo em prática. Não se fortalece a autoestima apenas teoricamente, com exercícios mentais. Você precisa colocar algo em prática. Mas, se o seu caso, você percebe que a sua área frágil da autoestima tem a ver com a autoimagem, o que você vai fazer? Você vai desenvolver práticas de autocuidado da sua aparência, a sua relação com o seu corpo, a forma como você se veste. E além disso, você vai aprender a desconstruir narrativas pejorativas que acompanham a sua mente. Então você precisa consultar o seu conjunto de crenças, de percepções, naquilo que você possivelmente absorveu da família, discursos da sociedade sobre padrão e que estão impactando a sua relação com a autoimagem, fragilizando a sua autoestima. Colocando isso em prática vai te ajudar bastante a fortalecer a sua autoestima e manter aí uma vida prática de autocuidado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Clique aqui, deixa seu like, se inscreve também no canal, compartilhe esse vídeo com alguém e a gente se vê no próximo vídeo.